Galera tarada em mim, não posso ir na padaria que é 5 pedidos de casamento. Imagina se eu tirar essa franja. Tem mina aí que até fala, meu marido. Mano, nem sei quem você é. Tá vendo, gente? É um coitado. Vamos fazer uma vaquinha pra ajudar, vamos? Bem, piadas à parte, hoje eu estou trazendo a luta do Pinhead contra o Freddy Krueger. Eu queria fazer esse versus, pois recentemente eu reassisti um vídeo do André Jung, onde ele falava dos filmes de terror que ele vencia e não vencia. E nesse vídeo ele acabou falando que facilmente vencia os dois porque o Pinhead tem pregos na cabeça e o Freddy é todo queimado. E pra quem conhece os dois personagens sabe que o André Jung seria reduzido a migalhas caso lutasse contra eles. Mas eu queria saber qual dos dois venceria e é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Na década dos anos 40, uma jovem chamada Amanda Krueger foi acidentalmente internada no Hospital Psiquiátrico de West Hills, aonde terminaria sendo violentada pelos demais detentos que haviam lá. E depois desse terrível acontecimento, ela acabaria ficando grávida e dando à luz a Frederick Charles Krueger, o qual não teria uma vida fácil, sendo maltratado por seu pai adotivo e sofrendo bullying na escola. E devido a isso, ele começaria a matar animais pequenos e se automutilar. E com o passar dos anos, ele acabaria se tornando um assassino serial, ficando conhecido como retalhador de Springwood. E depois de causar o verdadeiro terror na rua Elm, ele acabaria sendo preso. Mas devido a uma falha na lei, ele acabaria sendo inocentado de todos os crimes e seria solto. Mas os pais das vítimas do Freddy não aceitariam isso e decidiriam fazer justiça por eles mesmos. Então eles iriam até o prédio abandonado onde o Freddy se escondia e colocariam fogo no local. Mas antes de morrer, ele acabaria fazendo um pacto com os demônios dos sonhos, os quais o tornariam imortal e com o controle total do mundo dos sonhos, assim se tornando o pesadelo em pessoa. Em força, sendo um humano, ele conseguiu matar o seu pai adotivo com um golpe de navalha e estrangulou a sua esposa até a morte. Já como demônio, ele conseguiu cortar os seus dedos e seu peito facilmente, sendo que a sua pele é a prova de balas. Atravessou um vidro e dominou uma mulher com apenas um braço, estrangulou um homem usando um lençol, arrastou um homem junto de uma TV e o destroçou por completo, atravessou uma janela e puxou uma mulher para dentro dela com apenas um braço, arrancou um pedaço da sua cabeça facilmente, retalhou as costas de um homem, destroçou um garoto de dentro para fora, atravessou um homem junto de uma porta, arremessou uma garota contra uma parede, atravessou uma porta de vidro e um piso de madeira, arremessou um homem a uma grande distância, derreteu um triciclo de metal, destroçou parte de uma parede e atravessou um piso facilmente, retalhou os braços e as pernas de um homem, ergueu uma garota e atravessou a tela de uma TV usando a cabeça dela, decapitou uma mulher usando as suas garras, atravessou os braços de uma garota usando cilindros, bloqueou um golpe do Kincaid e facilmente o dominou com apenas um dos braços, sendo que o Kincaid era capaz de atravessar paredes, entortar metal, derrubar portas reforçadas, empurrar carros e arrancar canos de metal da parede. Arrastou uma garota pelas paredes, arrancou o nariz de uma mulher, arremessou um homem com apenas um braço, bloqueou um golpe do Jason e arremessou seu facão fazendo ele atravessar um cano de metal, mandou o Jason para longe com um chute, amassou uma válvula de escape usando o corpo do Jason, atravessou o Jason junto de um cano de metal, arrancou um tanque industrial do teto e o arremessou contra o Jason, cortou a ponta de vários tanques de gás, derrubou uma plataforma com várias barras de metal, empurrou um misturador de cimento pesado, moveu um vagão de areia facilmente, conseguiu rivalizar e trocar vários golpes com o Jason, que era capaz de mandar pessoas para longe, atravessar metal, levantar um tanque industrial gigante e feri-lo gravemente, sendo que o Freddy era capaz de suportar uma enorme explosão sem sofrer maiores danos. Ergueu um policial e o arremessou fazendo ele ser empalado, rasgou o estômago de um homem facilmente, atravessou o peito de uma garota com a mão, arremessou e moveu vários carros como se nada, esmagou os braços de uma garota, atravessou a garganta de um homem usando suas garras, causou uma grande destruição em uma igreja ao liberar o seu poder e também conseguiu atravessar e ferir o Jason gravemente, sendo que o Jason é capaz de suportar tiros, descargas elétricas e explosões. Em velocidade ele consegue atacar e matar pessoas rapidamente. Bloqueou um golpe de um policial e o arremessou sem que ele reagisse. Matou várias pessoas que tentavam fugir dele. Bloqueou um golpe do Kincaid e o dominou rapidamente. Agarrou um golpe do Jason e o desarmou. Cortou os dedos do Jason antes que ele o atacasse. Se esquivou da maioria dos ataques do Jason e o atingiu com vários golpes sem que ele reagisse. E conseguiu trocar vários golpes com o Jason. Em resistência, ele resistiu a ter os seus dedos e seu peito cortado.
e resistiu a ter o seu rosto arrancado, e resistiu a ter todo o seu corpo incendiado, e resistiu a ter uma cadeira quebrada nas suas costas, e resistiu a ter um pedaço da sua cabeça arrancado, e resistiu a atravessar uma porta de vidro em um piso de madeira como se nada, e resistiu a ser empalado para depois ser derrubado de uma escada, e resistiu a levar várias facadas, e resistiu a ter o seu olho atravessado por um pedaço de vidro, e resistiu que o Kincaid o golpeie usando um cano de metal, e resistiu a ter os seus restos mortais benzidos, e resistiu a ter a sua garganta atravessada, e resistiu a ter os seus 2 braços cortados, e resistiu a ser empalado no estômago, e resistiu a ser rasgado de dentro para fora pelas almas das suas vítimas, e resistiu a tiros de revólver como se nada, e resistiu a ser cortado e atravessado pela sua luva afiada, e resistiu a ser atingido por uma faca e uma shuriken, e resistiu a ter a sua perna atravessada por uma flecha, e resistiu a uma explosão que destroçou todo o seu corpo, e resistiu a múltiplos ataques do Jason, e resistiu à explosão de vários tanques de gás, e resistiu aos ataques mágicos do Mestre Wizard, e resistiu a ser atravessado e desmembrado pelo Jason, e resistiu que o Jason atravesse seu peito usando o braço arrancado. Em inteligência, ele sabe atacar por surpresa, manipulou o Jason se passando por sua mãe, sabe intimidar suas vítimas usando seus poderes, sabe usar os objetos do ambiente ao seu favor, e também é extremamente habilidoso em um combate. Em armas, ele possui a sua luva afiada, e consegue cortar desde pessoas comuns até seres com resistência sobre-humana. Em habilidades, ele consegue invadir sonhos e manipulá-los ao seu belo prazer. E ele também consegue voar, se regenerar, se teleportar, alterar o seu corpo, possuir objetos, manipular sua sombra, controlar pessoas como se fossem marionetes, consegue se teleportar usando fogo, possui telecinese, pirocinese, intangibilidade, interação com objetos não físicos ao conseguir atravessar e comer a alma das suas vítimas, alteração corporal ao conseguir transformar o corpo de suas vítimas em baratas ou papel, consegue fundir o seu corpo e o corpo das suas vítimas em objetos, consegue absorver almas ficando mais forte, consegue rejuvenescer pessoas e envelhecer objetos, consegue possuir pessoas assumindo o total controle de seus corpos, e ele também consegue usar o corpo das suas vítimas como portal para conseguir ir para o mundo real, ainda mantendo todos os seus poderes. Mas se ele for arrancado do mundo dos sonhos, ele vai acabar perdendo todas as suas habilidades. E se ele absorver muitas almas, ele vai acabar sendo destruído por elas caso olhe para o seu reflexo. Elliot Spencer era um capitão da Segunda Guerra Mundial que, após presenciar toda a maldade que havia no mundo, ele decidiria renunciar à sua humanidade. E depois disso ele começaria a viajar pelo mundo, e em uma dessas viagens ele acabaria tendo acesso à caixa de Lemerchian. E ao tentar desvendá-la, ele acabaria fazendo a configuração do lamento, e a caixa o transformaria no cenobita conhecido como Pinhead. Em força, ele facilmente dominou um padre com apenas um braço, cortou os dedos de um homem usando uma de suas correntes, arrancou a pele de uma mulher e a consumiu por completo, dominou um homem com as suas correntes e atravessou a sua cabeça usando pistões, abriu uma parede de concreto e atravessou a garganta de um homem para depois arrastá-lo até ele, atravessou a cabeça e a mão de um policial usando uma estaca, destruiu várias janelas com a sua telecinese, dominou 2 policiais com as suas correntes, derreteu uma cruz de metal na mão de um padre, arrancou 2 pregos da sua cabeça e os usou para atravessar suas mãos, cortou a cabeça de um homem usando um cutelo, derrubou uma cruz e destroçou uma mesa de madeira, atravessou a cabeça de um homem usando discos, é comparável aos outros cenobitas que são capazes de fatiar pessoas e atravessar concreto com as mãos, atravessou o pescoço de um homem e o decapitou facilmente, eletrocutou um homem até explodir sua cabeça, atravessou várias paredes de concreto usando suas correntes, destroçou um homem por completo, atravessou várias pessoas facilmente, é superior aos seus cenobitas que são capazes de atravessar crânios e destruir paredes, atravessou a nuca de um homem e o puxou para longe, atravessou a garganta de uma mulher usando uma estaca de gelo e conseguiu atravessar o Dr. Cenobita com as suas correntes, sendo que o doutor se escala com ele em resistência. Em velocidade, ele conseguiu imobilizar 2 policiais sem que eles reagissem, interceptou um ataque de um padre, atravessou várias pessoas com as suas correntes sem que elas reagissem, conseguiu matar várias pessoas rapidamente, agarrou um homem que corria desesperado, fechou várias portas antes que alguém pudesse
pudesse fugir, é superior aos seus cenobitas que eram capazes de atacar policiais sem que eles reagissem, mas o seu maior feito foi ter conseguido agarrar as balas de uma Desert usando sua boca, sendo que essa arma percorre uma distância de 425 metros por segundo. Em resistência, ele resistiu a ser atravessado por várias correntes para depois ser cortado e ter vários pregos cravados e martelados na sua cabeça. Resistiu às rajadas de energia do Dr. Cenobita e resistiu a arrancar 2 pregos da sua cabeça e atravessar suas mãos usando eles. E resistiu a disparos de armas do futuro que eram capazes de atravessar portas bem grossas de metal. E resistiu a ser jogado contra uma parede para depois ser eletrocutado em todo o seu corpo. E é superior aos seus cenobitas, que são capazes de resistir a tiros de revólver e escopeta como se nada. Em inteligência, ele é um ótimo estrategista. Conseguiu fazer a configuração do lamento assim abrindo a caixa de Lemerchan, bloqueou as portas e janelas impedindo que as pessoas fugissem, e ele também possui milhares de anos de experiência como cenobita e ex-militar. Em armas, ele possui uma faca, um cutelo, correntes afiadas e vários pregos na sua cabeça. Já em habilidades, ele possui uma forte telecinese, consegue invocar correntes e eletrificá-las, e ele também consegue transformar pessoas em outros cenobitas. Em um dia comum, um jovem que queria aproveitar os prazeres da vida acabaria comprando uma misteriosa caixa de um homem. E ao chegar na sua casa, ele começaria a tentar decifrar a caixa que ele havia comprado. Mas por ela ser bastante complicada, ele decidiria fazer isso no dia seguinte e iria dormir. Mas enquanto ele cochilava, ele acabaria sonhando com Fred, que se transformaria em um parasita e entraria dentro da sua boca. E ao acordar dentro do jovem, o Fred pegaria a caixa e faria a configuração do lamento, assim invocando o Pinhead. E ao ser invocado, o Pinhead diria que iria levá-lo. Mas nesse momento, o Fred sairia de dentro do garoto. E ao vê-lo, o Pinhead o reconheceria como um dos vários demônios que passaram pelo inferno. E o Fred confirmaria que de fato era ele, e que só o havia invocado, pois com a caixa de Lemerchan andando pela rua Elm, as pessoas começariam a deixá-lo de lado e consequentemente esquecê-lo. E como ele não queria que isso acontecesse, ele decidiria acabar com tudo isso, colocando fim na vida do líder cenobita. E depois de terminar esse monólogo, o Fred iria para cima do Pinhead, assim começando a luta. O Fred agarraria o Pinhead pelo pescoço e o arremessaria para longe. Mas o Pinhead rapidamente se levanta e lança uma de suas correntes na direção do Fred, arrancando um de seus braços. O Fred começaria a gritar de dor devido ao membro arrancado, mas o Pinhead lançaria outra corrente que arrancaria o seu outro braço e o derrubaria no chão. O Pinhead começaria a rir enquanto o Fred estava sangrando e agonizando no chão. Mas inesperadamente o Fred começaria a rir junto com ele enquanto se levanta e regenera seus 2 braços. E depois de regenerá-los, o Fred iria com tudo para cima do Pinhead, que puxaria uma faca e tentaria atacá-lo, mas o Fred facilmente se esquiva de todos os ataques e o manda para longe com um chute. Mas nesse momento, os outros cenobitas apareceriam para ajudar o líder, mas o Fred rapidamente se livra de todos eles. E enquanto brincava com o último cenobita vivo, ele seria atravessado por várias correntes. E depois de atravessá-lo, o Pinhead eletrificaria as correntes até o Fred explodir por completo. Mas o Fred conseguiria se regenerar a partir dos seus restos. E depois de ter se regenerado, o Fred atravessaria a parede deixando um rastro de fogo para trás. O Pinhead não esperava que o Fred iria embora da luta assim sem mais nem menos, até que... Depois de ter conseguido se soltar, o Pinhead lançaria suas correntes contra o Fred Parasita, mas isso não funcionaria e ele seria derrubado. E com o Pinhead no chão, o Fred voltaria à sua forma original, mas nesse momento ele seria atacado pelo último cenobita que havia ficado vivo. Mas o Fred facilmente acabaria com ele também, mas o Pinhead aproveitaria para puxá-lo com uma de suas correntes e atingi-lo com uma forte cabeçada, o rasgando no meio logo depois. E enquanto se regenerava, ele seria atravessado na nuca e puxado para longe. Mas o Fred conseguiria se soltar e começaria a atacar o Pinhead por todos os lados usando seu teleporte. O Pinhead tentaria atacá-lo com as suas correntes, mas o Fred conseguiria bloquear os ataques e contra-atacar com ataques ainda mais fortes. E depois de chutar o Pinhead para longe mais uma vez, o Fred rasgaria sua camisa e revelaria toda a sua coleção de almas. O Fred gritaria que ele não seria capaz de vencê-lo, mas o Pinhead responderia a isso posicionando um espelho na direção do Fred, fazendo ele olhar para o seu reflexo.
universo, e todas as almas começariam a ser liberadas. E enquanto era rasgado, o Fred gritaria que iria levar o Pinhead junto com ele. Então ele pegaria a caixa com a sua telecinese e usando suas últimas forças ele ia destruir, fazendo o Pinhead desaparecer, mas nesse momento ele seria sucumbido pelas suas almas. E no dia seguinte, o jovem que havia sido possuído pelo Fred acordaria e veria sua casa toda destruída. E nesse momento ele decidiria que nunca mais iria comprar objetos estranhos. Então, pessoal, foi esse o versus. Em força eles estavam um pouco igualados. Já em velocidade, o Fred era por muito superior ao Pinhead. Espera um pouco, tu não tinha dito que o Pinhead tinha conseguido agarrar as balas de uma Desert usando a boca? Sim, de fato, o Pinhead realmente conseguiu agarrar as balas de uma Desert usando a boca. Mas ainda assim o Fred é superior, já que existe um HQ crossover chamada Jason vs Fred vs Ash. Mas o que isso tem a ver com o fato do Fred ser mais rápido que o Pinhead? Simples, nessa HQ tanto o Jason quanto o Fred acabam lutando contra o Ash Williams, o herói profetizado pelo Necronomicon. E em várias ocasiões ele acabou tendo que lutar contra os Deadites, demônios zumbis invocados pelo mesmo Necronomicon. E na maioria desses enfrentamentos ele saiu vitorioso, chegando ao ponto de lutar contra vários Deadites ao mesmo tempo, sendo que os Deadites são capazes de bloquear e se esquivar de tiros de escopeta facilmente. E mesmo com isso, Jason demonstrou ser igual de veloz que o Ash, conseguindo atingi-lo com vários golpes. E o Fred, por sua parte, se mostrou ser superior aos dois. E se isso ainda não te convenceu, prestem bastante atenção nessa cena de Jason vs Fred. A força mínima da telecinese do Fred é de 2 toneladas e o peso médio do facão do Jason é de 490 gramas. E se dividir por massa de aceleração, um objeto de 500 gramas sendo jogados com uma força de 2 toneladas alcançaria uma velocidade de 35.660 km, 3 vezes mais rápido que a velocidade do som, sendo esse o provável maior feito de velocidade do Jason. E mesmo com essa, o Fred ainda era superior. Em resistência, o Fred mais uma vez é superior, já que além dele também ter resistido a ataques de energia, ele também resistiu a múltiplos golpes do Jason, que eram mais potentes que esses ataques. Em inteligência é um empate, já que os dois são habilidosos e estratégicos. E enquanto a armas, o Pinhead é superior, e nas habilidades também é um empate. E o que garantiria a derrota dos dois seriam as suas fraquezas, já que se o cubo fosse destruído, o Pinhead voltaria para o inferno. E se o Fred olhasse para o seu reflexo, ele seria destruído por suas almas. E pelo Pinhead e o Fred possuírem telepatia, eles dois saberiam disso. E se o Fred fosse para essa luta sem levar nenhuma alma, ele seria derrotado. Assim como o Pinhead também perderia se não tivesse a ajuda dos outros cenobitas. Por isso que eu acredito que daria empate. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Eu achei que você podia explodir tudo em filmes de animação. De qualquer forma, eu ainda não consegui minha árvore. Toma aí. Toma uma samambaia. Eu sacudo meu